Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz que um homem chamado Mateus estava assentado numa coletoria, a coletoria de Cafarnaum. Mateus era um publicano, ou seja, era um cobrador de impostos, um judeu a serviço do Império Romano. Os judeus o odiavam, como odiavam todos os cobradores de impostos, porque eles, na sua grande maioria, eram ladrões, eles roubavam o povo, porque eles cobravam valores muito maiores do que os impostos e colhiam para si esses valores. Assim como Zaqueu também era um chefe dos publicanos, um homem que ajuntou muitas riquezas. Mateus também fazia parte desse grupo, dessa tribo, chamada assim, podemos dizer. Ele era um homem que também tinha uma má fama no meio dos judeus, e os judeus, como odiavam todos os cobradores, também o odiava, porque trabalhava para o Império Romano, que era um império que oprimia os judeus, que exercia domínio sobre os judeus, queridos. Mas Jesus foi lá e chamou aquele homem para ser o seu discípulo, para ser um dos seus apóstolos, um dos seus seguidores, um dos seus alunos. Ei, aquele homem era um pecador, era alguém que era ladrão, era alguém que era malquisto, mal visto, e ninguém daria nada por ele. Se dependesse dos homens, ei, todo mundo apedrejaria. Se dependesse dos homens, era só dizer: tu é um maldito, tu não vai chegar em lugar nenhum, você não merece ser um vencedor, ser salvo. Mas Jesus, ele disse: eu vim realmente para poder curar aqueles que precisam ser curados, porque o médico, ele veio para os doentes. Quem está são não precisa de médico. Ei, Jesus é aquele que resgata o pecador, seja ele o pior que for. Mas existe algo aí muito interessante e fundamental. Mateus estava sentado naquela coletoria e Jesus o viu. Passando ali, Jesus o chamou. Ei, Jesus também te chama para ser um seguidor, para ser um aluno, um discípulo, um propagador da sua palavra, um imitador dele nessa terra. Ei, querido, ele chamou Mateus, mas Mateus ouviu, se levantou e foi até Jesus e largou tudo para trás, a sua vida velha. Assim Jesus faz no dia de hoje. Ele nos chama, mas a gente precisa ouvir, abrir o nosso ouvido para poder entender que ele está nos chamando, e a nossa atitude tem que ser nos levantarmos e seguirmos. Não adianta só ouvir e ficar parado, não adianta só ouvir e se levantar, mas você precisa ouvir, se levantar e ir em frente, seguir a Cristo e fazer como Mateus, deixar a vida velha para trás, porque Jesus é aquele que perdoa os pecados e dá uma nova vida ao homem, transforma ele do lixo em luxo. Ele pega o nada e faz dele tudo, porque Jesus é aquele que faz a diferença para todo sempre. Em nome desse Jesus, creia nesta palavra.